A ABNT, ou seja, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela define as regras básicas para estabelecer padrão de qualidade para tudo que existe. Porém, as pessoas acham que uma norma técnica ela se atualiza muito rapidamente e não é assim. Ela requer tempo para atualização. Em relação às normas técnicas para trabalhos acadêmicos, a gente vai ter basicamente dois tipos de norma. As normas que trabalham com os documentos, ou seja, relatório, projeto, artigo e trabalho acadêmico, e as normas que estabelecem elementos complementares a essas normas dos documentos, que são a norma de citação, referência, sumário, resumo, entre outros. Então essas normas elas acabam se complementando. Nós temos basicamente a norma de projeto, que é a norma 15287 de 2011, a norma de relatório, que é a 10719 de 2015, a norma de trabalho acadêmico, que é a 14724 de 2011, e a norma 6022 de artigo científico, que sofreu alteração recente e se tornou válida a partir do final do ano passado, ou seja, do final de 2018. A norma de trabalho acadêmico, ela estabelece os elementos pré-textuais e pós-textuais de qualquer tipo de trabalho acadêmico, incluindo monografias, TCCs, dissertações e teses. A norma de artigo, ela define os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais de um artigo científico, seja ele em meio impresso ou em meio digital. A norma de relatório, ela estabelece também os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais dos relatórios científicos e técnicos. E a norma de projeto, ela define os elementos que compõem um projeto de pesquisa, estabelecendo elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Existem normas que complementam essas normas que a gente citou. Que normas são essas? São principalmente a norma de sumário, que é a 6027 de 2012, a norma 6024 de 2012, que define a numeração progressiva das seções de um documento, a norma 6023 de 2018, que trata das referências de um documento, e a norma 6028 de 2003, que se encontra atualmente em revisão e que trata do resumo de um documento. A gente observa que essas normas elas acabam sendo reutilizadas dentro dos documentos. Então, por exemplo, artigos, trabalhos acadêmicos, projetos e relatórios vão requerer referencial teórico. Se eles vão requerer referencial teórico, obviamente a gente vai fazer esse referencial teórico fazendo uso de citações. Então, bem aí, nós vamos precisar de dois tipos de norma. A 10520 para fazer as citações e a 6023 para fazer as referências. Se você tem um trabalho e ele vai estar dividido em tópicos, em capítulos, você vai acabar dividindo-o em seções. E aí, a norma 6024, ela vai definir como é que você vai identificar, como é que você vai fazer os capítulos ou as seções do seu trabalho. Uma vez feitas as seções, em alguns desses documentos, você fará o sumário, ou seja, vai precisar da norma de sumário para isso. Então, numerou os capítulos, dependendo do tipo de material, você vai precisar fazer o sumário. Então, vai utilizar tanto a norma de seção quanto a norma de sumário. E existem alguns desses documentos que vão requerer resumo, que estabelece o que tem que constar em um resumo. E aí você vai utilizar a norma de resumo. Então dá para notar que praticamente essas normas complementares todas acabam sendo utilizadas ao mesmo tempo em todos os tipos de documento. Bem, eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre as normas atuais da ABNT, numeração delas, a data delas e, consequentemente, aquelas que estão em vigor e as que não estão em vigor. Eu creio que em pouco tempo a gente vai ter alguma alteração, principalmente na norma de citação e na norma de resumo, que se encontram atualmente em fase de revisão pelo
pelos conselhos de pesquisa, pelos comitês de pesquisa da ABNT. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha. Provavelmente tem alguém nesse momento precisando também dessa informação. E até o próximo vídeo.